Tratamento de choque, com Paulo Eduardo Martins. Boa noite para os dois, uma honra imensa, muito legal mesmo, viu, professor? Falar com o senhor, falar com a Graça, gente que eu leio há bastante tempo, que ouço falar muito no Throughout Speak, enfim, o trabalho que vocês fazem é sensacional, é fantástico, está servindo para uma base de uma molecada aqui que está crescendo bastante. Estou muito orgulhoso de estar aqui com vocês. Eu também, Paulinho, agradeço muito o convite, é gostoso estar com duas pessoas que eu admiro, Olavo, meu mestre, a quem eu devo quase tudo que eu sei, e a você também, que é uma pessoa que eu admiro muito. Obrigado, Graça, obrigado. Estamos tentando furar a barreira da informação, né? Aqui eu estou pequenininho aqui ainda no Paraná e tal, mas um pouco de incômodo a gente já consegue causar. Mas eu acho que você tem bastante audiência, porque os seus programas são reproduzidos em tudo quanto é lugar na internet, né? Repercute bastante, né, professor? Mesmo aqui no Paraná, a emissora tem audiência boa no estado inteiro, né? Então tem uma massa boa que assiste ao vivo, tanto cedo, né, que um programa dura 1 hora, de manhã das 7 às 8, tem um outro que eu faço um comentário à noite, né, a partir das 7h20 da noite. Então tem uma base boa de audiência e aí na internet também tem repercutido muito, né? O grau de compartilhamento é muito grande, o que demonstra que há um público enorme carente desse tipo de informação, né? Aí eles se assustam e vem alguém da mídia tradicional brasileira, com a bandeirinha de SBT, falar as coisas que o senhor vem batendo há bastante tempo, que a Graça vem trazendo, né? Acho que isso que impressiona e eles acabam compartilhando bastante. Você vê que esse negócio de ocupação esquerdista na mídia, isso aí começou mais de meio século atrás, não foi fácil. Até os anos 60, você tinha uma divisão mais ou menos equitativa do espaço na mídia, né? Tinha gente de esquerda e direita. Mas, nos anos 60, quando veio a regulamentação da profissão jornalística, que tornou obrigatório o diploma, então, quem começou a campanha de sindicalização foi o Partido Comunista. Sim. Como é que eu sei? Eu sei porque eu participei da operação. Então, a gente ia de profissional em profissional, ver se o cara queria sindicalizar, pegar os nomes e a gente assondava ideologicamente cada um para saber se podia virar um militante do Partido Comunista. Então, é que o Partido Comunista, ele, por esse expediente, isso foi feito não só em São Paulo, foi feito em toda parte, adquiriu, de certo modo, né? Então, isso quer dizer que o partido sabia a todo momento onde tinha uma vaga, onde precisava de gente, ia beijo, né? Mas foi assim. Ele dominou o processo inteiro. Acabou do espaço inteiro do jornalismo. Aí tem uma questão, professor, que me intriga nesse sentido aí de informação e mídia, a questão da ocultação do Foro de São Paulo. O senhor tanto falou, e que aconteceu mesmo, a gente não tinha essa informação aqui. E depois que eu comecei a trabalhar na TV, eu notei que as pessoas, veja, eu não sofri, eu tratei desse assunto muitas vezes. Há poucos vídeos na internet sobre, mas eu sempre tratei disso muitas vezes, e até porque tinha informação e a gente tem que partir desta base, né, da análise política que está acontecendo no país. Então sempre partia daí. Mas eu noto que os meus colegas de profissão, eles simplesmente não sabem da existência do foro, sabe? Não me pareceu, eu não senti em nenhum momento uma restrição imposta por cúpula, por direção. Não tem mesmo. Me pareceu uma restrição de constrangimento de quem tem a informação perante os colegas que não têm, e você passar por ridículo. Eu não vou tratar disso, senão você está chato como louco. Me pareceu isso, eu tenho essa impressão. Então, a minha dúvida é, isso uma etapa da espiral de silêncio, porque houve uma ocultação inicial e esses profissionais são frutos dessa ocultação, ou é apenas ignorância mesmo? Não, aí você tem as duas coisas, mas, você vê, no começo, a ocultação era fundamental, o foro precisava de segredo. A coisa estava em informação, não estava ainda muito definido que rumo ia tomar.
Houve, inclusive, a aproximação entre o pessoal do Foro e a turma do PSDB, para ver se queriam entrar. Não, no fim, acho que o PSDB acabou não entrando. Mas, para você ter ideia de até onde ia a secretude da coisa no início, em 5 de março de 1993, houve uma reunião entre a cúpula do Foro de São Paulo, a cúpula do Diálogo Interamericano, que é o think tank do Partido Democrata aqui, e o Fernando Henrique Cardoso. Isso foi noticiado no jornal Grama, de Cuba, não na edição internacional, na edição cubana. E, quando nós fomos procurar isso aí, nós olhamos várias bibliotecas americanas, inclusive a Biblioteca do Congresso, que distribui esse material para centenas de outras bibliotecas, e justamente a edição desse dia, e só desse dia, havia sumido em todas as bibliotecas. Quando fomos pesquisar um pouco mais, descobrimos que a diretora da seção latino-americana da Biblioteca do Congresso era a mesma pessoa que tinha organizado a reunião de 93. Então você vê que a notícia ela foi encoberta na fonte. Ela foi sufocada na fonte, um método mesmo. Exatamente. E, naturalmente, o pessoal jornalístico, que é tudo de esquerda, metade deles é militante, outra metade é companheiro de viagem, receberam uma instrução naquela época e continuam ainda obedecendo a instrução residualmente. Porque isso é aquele processo que o Wilhelm Münzenberg, o grande maestro desse tipo de operações no movimento comunista, chamava de criação de coelho. Você põe um casalzinho e o resto vem sozinho. Esse fenômeno da obediência residual existe. Quer dizer, o sujeito está em dúvida, então ele segue a instrução anterior, é óbvio, né? Mesmo que ninguém repita, vai continuar fazendo a mesma coisa. E os outros também são infectados pelo que aqui eles chamam peer pressure, a pressão dos colegas. Para você ter ideia da força da pressão desses colegas, né, tem até esse episódio que eu até contei no Facebook outro dia, que logo que eu entrei no jornalismo, isso devia ser mais ou menos ali 67, 68, tinha um sujeito que me cooptou para o Partido Comunista. Não vou dar o nome dele agora para não queimar o sujeito, não sei onde ele. E esse sujeito, nós tivemos aqui algumas reuniões da base ali da Folha de São Paulo, não tinha muita gente na época, e logo apareceu uma reunião convocada por um sujeito que era do Comitê Estadual do Partido, que se chamava, esse eu vou dar o nome, Costa Pinto, não sei o primeiro nome, acho que é José Costa Pinto. Okay. Apareceu o Costa Pinto e convocou uma reunião da base sem a presença desse fulano, que era teoricamente o chefe da base. E nos explicou que aquele cidadão tinha arrumado uma amante que o partido desconfiava que era um agente do DOPS. Então ele pedia para nós escondermos o sujeito em algum lugar, criar uma espécie de cárcere privado para o cara, né? Enquanto o partido averiguava a situação. E nós arrumamos um barraco numa favela, que você ia até o zoológico de São Paulo. O zoológico naquela época era quase fora da cidade, né? Você andava até o zoológico, daí vai andar mais outro tanto, e era um barraco que eu jamais conseguiria localizar de novo. E botamos o sujeito lá, e de vez em quando ia lá levar comida, cigarro para o sujeito. Daí chegou um dia que nós fomos lá e estava o camarada no barraco com a mulher, com a suspeita. Aí, naturalmente, ele foi, como é que se diz? Foi colocado em desgraça no partido, né? Sim. E passa um tempo, eu não tive mais notícia, também não perguntei mais nada, mas eu sei que eu ouvi a conversa assim. Sabe quem estava? Eu falei, não, foi conversa? Eu ouvi não, ele falou para mim. Sabe quem estava aí na portaria do prédio? Aquele filho da puta do fulano, nós não deixamos nem entrar. O sujeito foi excluído, não é do emprego, ele foi excluído da profissão jornalística. Passa um ano, eu estou no bar na frente da Folha tomando um cafezinho e entra o fulano, todo esfarrapado, um verdadeiro mendigo, e veio falar comigo. E eu, como bom militante, virei nas costas, não falei com ele. Anos depois é que eu fui perceber a monstruosidade da qual eu tinha participado. Sim. Então, era o poder de controle. Quando o partido queria queimar ele simplesmente espalhava para as pessoas. Esse aí não, esse é mau caráter. Ponto, está carimbado, você está ferrado na profissão. E aí o explode, né, professor?
Você imagina isso aí repetido ao longo de décadas. Vira um processo automático. Não, E tem uma coisa também, né, Olavo, que o próprio Lula admitiu isso. Quando o Foro de São Paulo fez 15 anos, no encontro de 15 anos do Foro de São Paulo, ele admitiu isso publicamente e consta, assim, eu acho até que no site do Planalto tem um discurso dele, eu não me lembro bem onde é que está, mas isso está escrito, está o gravado. site chama Info.Planalto, é uma extensão mais ou menos assim, não lembro ao certo. Eu não me lembro bem. Mas Então, ele diz claramente, era preciso que a gente escondesse do povo para poder isso dar certo. Que naquela altura já estava com o presidente do Foro de São Paulo em 15 países, né? Então, enquanto isso não tivesse consolidado de fato, eles não podiam falar. Foi uma instrução dele também, né? Que era o presidente, o manda-chuva do Foro de São Paulo. Também tem parece que a isso. ideia original do Foro de São Paulo apareceu entre ele e o Frei Beto. E eles levaram o projeto para o Fidel Castro, o qual aprovou. E daí começaram a desencadear esse processo. E, de fato, tinha que ser tudo em sigilo, como o próprio Lula admitiu. Se você quer o link, no meu site tem um artigo que chama Lula, Réu, Confesso. Lá está o link do primeiro desses artigos, que foi publicado no site oficial da presidência, desse discurso, do discurso do Lula, que foi publicado no site oficial da presidência da República. E que até hoje dá para rastrear isso aí e localizar. E ele dizia exatamente. Dá para rastrear por data lá, certinho. Nós tínhamos que fazer de maneira que ninguém percebesse o que nós estávamos falando. Agora, como é possível que no jornalismo que ficava de ser tão investigativo, eles gostavam de, né, escavar tudo quanto, escarafunchar tudo quanto é sujeira, destapar latrinas, abrir esgoto, etc, etc. Ninguém teve o menor interesse de observar isso aí. Isso é impossível ser coincidências, tá entendendo? Sim. Aí também tem um acontecimento de momento que também ajudou, né, professor? Talvez o desinteresse, a ordem, né, na verdade, em primeiro momento, a ordem para que não investigassem isso, e depois um foco da imprensa voltado para destruir aquele que seria um inimigo interno também, que com a ascensão do Fernando Collor ali logo após, né? Que foi com a eleição de 89, após a eleição de 89 que inicia o foro. Né? Isso unificou mais ainda a opinião. Você vê, a luta contra a ditadura unificou muito a profissão jornalística sob o comando da esquerda. Todas as operações destinadas a levantar a opinião no meio jornalístico eram empreendidas pela turma da esquerda. O pessoal do Partido Comunista dominou todos os sindicatos de jornalistas brasileiros desde os anos 60 até hoje. Né? Tinha camaradas ali que não era nem mais o Partido Comunista, já estavam ligados à guerrilha, estavam ligados à ALN do Marighella, que eram presidentes do sindicato em São Paulo. Então, como é que eu sei disso? Eu estava lá, meu Deus do céu, eu estava participando dessa coisa. Quando houve, por exemplo, aquele episódio do Vladimir Herzog, né, que o cara apareceu morto em circunstâncias suspeitas, né? Vocês estão ouvindo ainda? Não, estamos ouvindo. Acompanhando. O cara apareceu morto em circunstâncias suspeitas e parece que foi um homicídio mesmo, eu não sei. Né? Foi a turma do sindicato que organizou, né, a opinião pública, a opinião da classe. E eu participei dessa operação. Ele teve uma famosa edição especial do jornal do sindicato, chamado Unidade. Fui eu que preparei essa edição, porque eu fazia lá o planejamento gráfico da coisa, né? E lançamos lá um abaixo-assinado, então mobilizamos a opinião toda. Quem estava fazendo isso? Era o partido, ué. Existe uma publicação que saiu nos anos 80, isso é fundamental. O Sindicato Jornalista de São Paulo tem uma publicação que saiu em 1980 chamada 60 anos de jornalismo. Tá. Se você observa ali, de todos os jornalistas mencionados, praticamente só tinha 2 que não eram comunistas, que era o famoso Zé Carlos de Moraes, o famoso Tico Tico, que fazia um programa na TV Tupi, e o Maurício... esqueci agora o nome do... Maurício Loureiro Gama. Tá. Esses 2 eram reacionários. O resto era tudo comunista do começo até o fim. Então você vê, classe jornalística e Partido Comunista são a mesma coisa, até hoje. Não que todos sejam militantes, evidentemente, mas a força ativa é o Partido Comunista até hoje. Ainda é, e alguns geram um automatismo. Tem um ponto, professor, nessa questão de mídia ainda,
que eu acho, que eu vejo assim de dia a dia, que a imprensa se autoalimenta, né? Então, essa cultura que se gerou e esse controle, hoje ele é automático, anda sozinho, porque você tem uma cultura no meio, as pessoas pensam de uma maneira, e elas buscam informação em um ou outro veículo. Não há pesquisa em fontes primárias. No Brasil, especialmente, há uma legislação trabalhista que as pessoas têm que cumprir às 5 ou 6 horas, depende de um acordo pontual, mas, enfim, 5 ou 6 horas, são obrigadas a ganhar um X, um piso, se ele for bom ou não, ele ganha a mesma coisa. Então, o cara se obriga a ter 3 empregos. Ele não estuda mais fora desse ambiente. Ele chega, cumpre o horário dele, vai fazer a pauta e busca em outros portais, em outros veículos de imprensa que estão ocupados assim como o dele. Aí fica totalmente mais fácil, né, para esse controle de informação quando você abafa lá no início, como foi no caso do Foro de São Paulo. Aí importante, que é o seguinte, o sujeito quando entra, o sujeito sai da faculdade e entra numa redação, ele está entre pessoas que têm 20 ou 30 anos a mais de experiência do que ele e que não o aceitam facilmente. Quer dizer, ele vai ter que se integrar no meio. E, para isso, ele vai ter que conquistar a simpatia, o respeito dos seus colegas. E, para isso, ele vai ter que se tornar igualzinho a eles. Então, a questão da peer pressure é muito séria nesse meio. Certo? Então, a gente sabe o desprezo do jornalista pelos foquinhas, quer dizer, o jornalista principiante. Ele tem que se integrar. Tem que se integrar, ele vai ter que vencer a barreira da rejeição. Você não imagina o que é no meio jornalístico esse tipo de pressão. Eu vou lhe dar um exemplo. Tá. Logo que eu entrei no jornalismo, os caras me botaram para ser setorista, quer dizer, que você vai cobrir um setor determinado no Palácio do Governo. O Palácio do Governo era no cu do Judas, né? Era difícil chegar lá, então eu levava 1h30 para chegar lá. E chegava lá, só tinha aqueles velhos experientes que conheciam todos os políticos, né? Você sabe que quando tinha entrevista coletiva, por exemplo, os velhos não me avisavam. Eles iam para a entrevista e eu ficava lá chupando o dedo na sala sem saber o que estava acontecendo. Quer dizer, um bando de velho boicotando um moleque. Eu fiquei puto. Uma vez deu um esporro generalizado aqueles velhos. Vocês são um bando de filha da puta. Daí eles amansaram. Quer dizer, eu não me adaptei, eu fiz eles se adaptarem a mim. Né? Muito bom. Ô, Paulinho, essa coisa que você falou aí Mas a maior parte das molecadas são tímidas. Essa coisa que você fala da autoalimentação, eu observo muito quando, por exemplo, eu quero buscar mais informações a respeito de um determinado tema que eu vi falar muito de raspão, aí eu vou lá no Google. E é impressionante como você vê todos os jornais, o texto, inclusive, é o mesmo, não tem nenhuma vírgula modificando. Isso me impressiona muito. Como é que não há uma divergência? É uma unanimidade, não só no que está sendo informado, mas também no como está sendo informado, né? Sim. Você imaginar como eram as coisas no jornalismo antigo. Quer dizer, você tinha tanto contraste, os jornais brigavam uns com os outros. Você tinha, por exemplo, a Última Hora, que era sempre apoiava o PTB, e você tinha a Tribuna da Imprensa, que era o contrário, que era do Carlos Lacerda. Tá certo? Né? E você tinha ali a Folha da Tarde, a edição vespertina da Folha da Tarde, que era 100% comunista, e você tinha o Estadão. Hoje não tem mais nada disso. Hoje são todos iguaizinhos. Um jornal não discute com o outro. De modo que, além, vamos dizer, dessa conquista do meio jornalístico pelo Partido Comunista, houve um acordo de cavalheiros entre os donos de empresas. Eles não querem briga também mais. Né? Então, é uma fome com vontade de comer, porra. Também. Agora, professor, o senhor falou dessa experiência aí dos caras velhos fazer sacanagem, boicotar, enfim. Aí tem a minha experiência pessoal também, que isso acontece, é assim. E veja, você chega numa redação pensando já, né, numa linha que a gente tem aí, enfim, já com muito texto do senhor na cabeça, né, também algumas coisas liberais, totalmente fora da cultura do meio, e eu percebi que, se for tímido, se ficar quieto, vai morrer escutando o rádio da polícia. Tá lascado. Não fiquei quieto, não, eu passava a escrever texto, mandava para a diretoria inteira. Acontecia um negócio, eu escrevia um texto, mandava para a diretoria inteira. Eu queria mostrar, eu tenho condição de fazer alguma coisa diferente.
Aí isso E as foi. empresas, elas não criam problema nisso. Você tem razão. Olha, eu vou completar, daqui 2 anos eu completo meio século de jornalismo, né? Sim, Eu nunca sofri pressão de empresa nenhuma. Nunca. Patrão não dá palpite, pô. A pressão é do meio jornalístico. São jornalistas mais velhos, os caras que mandam no negócio, tá entendendo? Você tem que se adaptar a eles. E ali o negócio fica perigoso, porque eles te boicotam mesmo. Você vê, lá no Globo, quando com esse negócio de Folha de São Paulo, o diretor de redação, que era o Luiz Garcia, escreveu um artigo me contestando, falando, não, esse negócio de Folha de São Paulo não tem importância nenhuma, você está inventando coisa, blá, blá, blá. O que é que eu fiz? Eu escrevi uma carta para a diretoria falando, posso responder? É o meu chefe que está fazendo isso. sim. Os caras falaram, pode, escreva o que quiser, ué. Isso dentro do Globo. Então, da parte de empresa, nunca houve pressão nenhuma. Agora, a pressão, a peer pressure, pressão dos colegas, é um negócio temível, temível. Se eles quiserem, eles te põem para fora da profissão de uma vez para sempre. Da empresa mesmo, eu nunca tive problema nenhum. Eu sei que há uma restrição aqui no Paraná ainda. Eu sei que há muita rejeição a mim em outros veículos, né? Em rádio, em algumas publicações aí impressa. Se alguém sugere, já há uma. Não, esse cara é louco, ele não tem nada a ver, aqui não. E assim vai. Um episódio que me foi contado por um coronel da Força Aérea, que era de serviço secreto no tempo da ditadura, e ele disse que ele tinha descoberto no jornal Zero Hora, de Porto Alegre, 18 caras que eram do Partido Comunista mesmo e que estavam mentindo desbragadamente contra o Exército. Ele chamou o Sirotes, que não sei qual dos Sirotes que era na época, disse, olha, tá aqui esses caras, estão fazendo isso assim, assim, precisa dar um jeito neles. O Sirotes falou, pode deixar. Passou o tempo. RBS. RBS. Passou um tempo, não aconteceu nada, nenhum dos caras foi demitido. Daí o coronel ligou lá para o Sirotes e falou, o que aconteceu? Ele disse, acontece o seguinte, se eu demitir esses 18, eu vou arrumar briga com toda a classe jornalística. E daí não sai mais meu jornal. Então, quer dizer, é um bloco organizado mesmo, né? Sim, ele tem plena razão. E aí, a Graça citou essa semelhança de textos, né? Nós estamos falando de imprensa escrita e aí impressa e internet, né? E por questão de velocidade, logística, esses acabam pautando as televisões. Exatamente. A televisão está sempre correndo atrás desse. E aí vira um ciclo vicioso mesmo, é difícil curar. De uma geração nova, concorrer com esses caras no campo da qualidade, vencê-los, desmoralizá-los e acabar, assim, ou eles moram e vão embora e não são substituídos por outros iguais, ou então caem fora da profissão logo. Seria de bom tom. Professor... Como esse Moreira Leite, Paulo Moreira Leite, é um cara que já devia estar fora da profissão há muito tempo, o cara não acerta uma. Ele é uma besta quadrada, praticamente tudo que ele escreve é errado. Não estou falando isso que eu tenho uma birra pessoal com ele, não, é o contrário, eu tenho uma birra por causa disso. Entendeu? Professor, aí, senhor com a Graça, eu quero mudar um pouco, a gente está falando de mídia e tal, vamos falar um pouquinho do cenário nacional aqui de curto prazo, médio prazo, tá? A gente sabe aí, já é notório para quem acompanha, o senhor principalmente, a força do movimento comunista no Brasil, enfim. Qual que é o próximo passo? Nós temos uma eleição agora que é um teatro, é uma disputa fake, né? Em que tem essa dona Dilma, o senhor Eduardo Campos e o PSDB sendo excluído do jogo. Parece que a imprensa tem abraçado o Eduardo Campos para fazer um antagonismo PSB-PT e excluir o PSDB. Para mim está muito claro isso. Você pergunta para os colegas, eles falam, o Eduardo Campos é muito legal. Por que é legal? Eles não conseguem responder a segunda pergunta, mas eles completamente excluem o Aécio do antagonismo. Né? Então, qual que é o passo deles? Como é que vai ficar? Porque, veja, já esse programa mais médicos, uma ilegalidade completa, inconstitucional, dando dinheiro para a ditadura cubana, eles radicalizaram de uma maneira que me surpreendeu até. Eu achei que não seria tão cedo. Trazendo estrangeiros diretos mesmo. Qual que é o próximo passo, professor? Veja, isso aí já está no programa do PT há 30 anos.
que haveria, vamos dizer, 2 mandatos ali de transição, que foram os do Lula, no qual o Lula iria jogar em 2 campos ao mesmo tempo. Quer dizer, o Lula é aquele prodígio que na mesma semana foi homenageado no Fórum Econômico de Davos por ter se convertido ao capitalismo e no Foro de São Paulo pela sua fidelidade ao comunismo, na mesma semana, né? Então, isso é característico do governo de transição. Ele joga nos 2 partidos, ele aposta nos 2 cavalos ao mesmo tempo. Mas que quando terminasse essa fase, você teria um grande salto, né? Seria o começo da implantação do socialismo. E o governo Dilma era para isso. Essas agitações todas, que foram todas fomentadas e dirigidas pelo próprio governo, né? Isso é uma coisa que não é opinião minha, isso aí está provado, porque em todo lugar que se prendia os agitadores e depredadores, você descobria que ou era funcionário do governo ou era militante do PT. Aquele movimento foi para dar o salto, mas falhou. Falhou por quê? Porque junto com a agitação planejada e dirigida, aconteceu uma agitação espontânea de pessoas ou sem partido ou até pessoas conservadoras que saíram protestando contra o próprio governo. Eles perderam o controle todo. Perderam o controle da situação, então mandou voltar para casa, tá entendendo? Então, a radicalização falhou. Mas eles vão ter que dar um segundo salto, e eu acho que eles adiaram isso para a eleição. Né? Quer dizer, a eleição vai ser a oportunidade de acabar com a transição e passar para, como diz, deixar os entretanto passar para os finalmente. O que é o finalmente? É o controle de mídia, é a repartição do território nacional entre as várias ONGs que são partidárias deles, né? E é a exclusão total da opinião oposta. Ora, essa exclusão você já vê funcionando hoje com essa reação generalizada contra a presença do Reinaldo Azevedo na Folha, do Rodrigo Constantino na Veja e no Globo, do Demetrio Magnoli na Folha e assim por diante. É a reação generalizada da classe jornalística, isso é da militância jornalística. Sim. O que significa que eles não aceitam nem oposição jornalística, não é política. Nenhum desses é candidato a nada, não está vinculado a partido nenhum. Não tem perspectiva de poder, nada. Não tem perspectiva de poder, não tem nenhuma ambição de ser governador, nem presidente. Então, nem mesmo oposição puramente verbal jornalística. Isso não pode mais. Seremos. Olavo, mas eu acho que esse programa Mais Médicos, trazendo essa leva de já temos aqui dentro do território nacional 3 mil cubanos, isso também é para alavancar a candidatura Dilma, né? Claro, você imagina quantos desses cubanos são caras da inteligência cubana, altamente treinados, e que estão aí para uma função completamente diferente, que não tem nada a ver com medicina. A gente sabe que é assim. Na Venezuela foi a mesma coisa. Tá certo? Então, qual é o serviço exatamente que eles estão fazendo, não sabemos ainda, mas logo saberemos. Essa questão dos cubanos, aí, logo no primeiro momento eu apontei na televisão eles como agentes, seriam agitadores, porque vão fazer visitas nas casas das pessoas e gozam da confiança que a pessoa tem no médico, né? Então são instrumentos de propaganda bastante eficientes para fazer isso para o governo, além de fazer parte do método cubano, infiltrar agentes mesmo, serviço secreto. Algum pode até ser médico ou não, né? Mas me parece que é uma leva de agitação mesmo. A Graça acompanhou bem isso na Venezuela, como é que funcionou, não é? Eles vão acompanhei. São os inocentes, não sabendo nem o que está acontecendo. Mais uma parcela ali, é certo, com certeza são agentes da inteligência cubana. Mas eu acho que são serviços mais importantes do que a mera agitação e propaganda. Eu acho que deve ser serviço de espionagem mesmo. Tá? Na Venezuela a coisa acontecia de uma maneira que desde que começou a se falar nessa vinda desses médicos, eu pergunto, eu me questiono e eu ainda não encontrei a resposta. Com certeza, mais adiante eu vou achar. É o seguinte, na Venezuela, quando começaram a enviar os médicos, a primeira pessoa que veio foi um agente, que hoje em dia ele é um dissidente, saiu, inclusive não mora mais lá em Cuba, é uma pessoa procurada até, e que foi quem instalou o serviço secreto no aeroporto de Maiquetía, para que todos os médicos que estavam lá na Venezuela se comunicassem com seus familiares na ilha. Só que na medida em que a pessoa pegava o telefone para se comunicar com a mãe, com a namorada, com a irmã, com sei lá quem,
naquele mesmo momento, Fidel Castro estava ouvindo a conversa e sendo gravada. Então, quer dizer, se fizeram isso lá, obviamente vão fazer aqui, porque fazem em todos os lugares. Fizeram na Bolívia, em todo lugar fez. Então, para cada... Isso, inclusive, foi dito por médicos cubanos, um amigo meu, outros que eu conheci depois. Para cada grupo de 10 médicos, vem um comandando que é um agente. Então, se tem 3 mil médicos, temos 300 agentes aqui dentro, pelo menos. Tá. E ainda vem com o método aperfeiçoado do que já fizeram. Eles vão dar uma assessoria técnica para o governo nisso aí, né? Porque o Serviço Secreto Cubano é muito bom, mas muito bom mesmo. Ele assim, já deu várias rasteiras na CIA, fez o pessoal da CIA de bobo, né? É um serviço pequeno, mas muito eficiente. Então, foi montado pelo superagente Marcos Wolff. Foi ele que instalou o Serviço Secreto lá, foi ele que orientou tudo, que montou toda a estrutura, ensinou como fazer todas as técnicas, foi ele quem treinou tudo, entende? Então, é um serviço muitíssimo eficiente, muitíssimo eficiente. E eles não estão aqui... Agora, não é curioso que isso venha justamente no momento em que está já assim, se dando a partida para a campanha eleitoral à presidência, e quando as pesquisas mostram que Dilma está caindo, ora, só um bobo que não percebe que isso não é coincidência. Pode haver isso. Veja, nessa parte de assistência técnica, treinamento, enfim, recrutamento de pessoal, vamos linkar com um fenômeno urbano que tem acontecido, que são essas ações mais violentas, black blocs, enfim, que estão claramente a serviço do governo, né? O governo os controla, isso já está bastante claro. Será talvez, professora, uma questão, isso não faz parte de uma estratégia de radicalização, de violência mesmo, para testar até onde vai, como já fizeram, mas talvez vir com mais força, para forçar até a que a população clame por ordem, em meio à desordem total estabelecida, a população clame por ordem e eles passem a usar, inclusive o exército, sob o comando deles, aí, com legitimidade popular? Sem sombra de dúvida. É para fazer exatamente isso. Quer dizer, você tem que criar uma situação de insegurança permanente, onde as pessoas clamem por uma intervenção do governo, clamem pela proteção do governo. E daí o governo, com o suporte de pelo menos uma parcela da opinião pública, endurece o regime a pedidos. Né? Isso era o que eles queriam fazer quando começaram essas agitações, mas falhou a primeira vez. Vão tentar uma segunda daqui a pouco. Tá certo? E não é impossível que as próprias Forças Armadas venham a ser cooptadas para trabalhar nesse negócio. Por quê? Porque há mais de meio século você tem a infiltração nas academias militares, na Escola Superior de Guerra, em todos os clubes militares, para remoldar a cabeça dessa gente. Você vê que o grande especialista nisso é o famoso Martim de Moraes, que ele tem esse centro de estudo lá na Universidade de Campinas há 40 anos, tá vendo? Então, formou muita gente para ser colocada nos meios militares e aos poucos, primeiro, obtendo informação. Que oficial pensa o quê? Então, todos os oficiais já estão catalogados nos computadores do Serviço Secreto do PT. O Serviço Secreto foi fundado pelo Dirceu nos anos 90 e que está funcionando até hoje. Então, todos os oficiais estão catalogados. Então, o presidente lá já sabe quem ele pode confiar, quem não pode, e já vai removendo os comandos para moldar as Forças Armadas de acordo com a sua conveniência. Então, não é impossível que as próprias Forças Armadas acabem se prestando a esse papel sujo. Porque acaba criando aí um elo legítimo, né, de ação e comando, se houver esse clamor popular por ordem. Agora aí a dúvida 2. Essa radicalização viria após as eleições ou antes da eleição, somente se tiver um risco da Dilma Rousseff não vencer no voto? Isso eu não sei ainda, mas eu acho que logo saberemos também. Porque são hipóteses reais. Eu acho que a hipótese da Dilma não vencer é remota, porque esse pessoal tem o controle das maquininhas. Nós sabemos que as maquininhas são todas viciadas, né? Foi como aconteceu na Venezuela, que você verá como observador estrangeiro para fiscalizar a lisura das eleições,
Eles mandaram o Jimmy Carter, o qual é um acionista da companhia que faz as maquininhas. Não é uma maravilha? E que é um sujeito esquerdista, todo mundo já sabe, há séculos. Né? E Chaves era sócio da Smartmatic, que é a máquina que eles usam. O Chaves também era, que maravilha. Chaves era sócio da Smartmatic, que é a máquina que eles utilizam lá. Então eles têm um controle operacional. Hegemônico total, você está entendendo? Não deixa vazar nada. E esse pessoal do PSDB, você não viu a entrevista do Fernando Henrique outro dia dizendo que essas agitações e quebra-quebra é coisa da direita? Quer dizer, o cara flagrantemente contra os documentos, contra as provas, contra toda a evidência de que os caras são funcionários do governo, pau mandado do governo, ele diz que é coisa da direita. Quer dizer, você quer usar o seu próprio crime como instrumento para você criminalizar o adversário. Até hoje alguém me mandou uma notícia de uma garota que numa universidade foi estuprada por um esquerdista, militante esquerdista, presidente do DCE, em que eles lançam a culpa, é o machismo conservador que fez isso, porra. Grande conservador, o comunistinha do DCE. É. Então, assim, tudo que eles fazem de mal, a culpa é dos outros, tá entendendo? E eles usam o próprio crime, né? Eles se limpam no seu próprio crime e sujam você no crime deles. Então, o Fernando Henrique, olha, é uma coisa gravíssima ele ter dado essa entrevista. Porque é um ex-presidente da República, um homem que deveria ter alguma responsabilidade e que não está no poder, não faz parte do esquema do poder. Por que ele tem que puxar o saco dessa gente? É porque ele sabe que sem, vamos dizer, a gentileza e a generosidade deles, ele está liquidado. Então, ele depende deles. Aí ele usa a autoridade dele, muita gente acredita que ele é a direita do Brasil. Bom, se ele está falando... Claro, isso é desinformação propriamente dita, né? Tem que ler o manual escrito pelo Ion Mihai Pachepa, que era o chefe da inteligência romena, onde ele explica lá uma coisa que já está em vários outros livros, mas que ali explica de maneira mais sucinta, brilhante, que a desinformação não consiste em você espalhar falsas notícias. Uma informação falsa só se torna desinformação quando ela não é veiculada pelo adversário, mas por alguém de confiança da vítima. Então, se você quer publicar... Por exemplo, você veja o negócio toda essa operação que lançou na CIA a culpa do assassinato do Kennedy. Né? Ou essa campanha que foi feita contra o Papa Pio XII, dizendo que era o Papa de Hitler. A história do Papa de Hitler saiu pela primeira vez na Rádio Moscou. Ninguém acreditou. Ninguém ligou. Daí eles começaram a soltar a mesma notícia por órgãos do Ocidente. Daí pegou. Então, isso é desinformação. Então, por exemplo, se eu falo mal de você, não é desinformação, mas se eu passo uma informação contra você para a sua mãe e ela começa a repetir, aí é desinformação. Aí funciona bem isso. Então, ele é um veículo de desinformação, porque ele tem a fama de ser o cara da oposição e até de direita. E isso está contextualizado, né, para funcionar como desinformação. Ele não vai me dizer que ele fez isso de ingênuo, que ele não sabe o que é desinformação e que ele está sendo usado como instrumento para isso. Ele sabe sim. Ele tem nível para isso. A Dilma, inclusive, esses dias tem se referido aos Black Bloc como fascistas, grupos fascistas. Então, vocês estão jogando os Black Bloc no colo da direita que eles inventaram. Pois é, agora, você veja, para que tanto ódio da direita se não existe uma direita organizada, militante, capacitada a tomar o poder? O próprio Lula já disse que todo esse pessoal de oposição, entre aspas, não tem perspectiva de poder. Se eles são tão fracos assim, para que persegui-los? Exatamente por causa disso. Por quê? Você vê, um país como o Brasil, um país enorme, né, com uma diversidade regional muito grande, com problemas horríveis, não é fácil você implantar um regime socialista numa coisa dessa. É complicadíssimo. Então você tem a resistência natural das coisas. Não é que alguém esteja resistindo, oferecendo oposição. Não, é a dificuldade natural do processo. E essa dificuldade, por sua vez, é o que mais irrita a cúpula comunista. Porque eles têm o poder na mão, mas não conseguem fazer o que querem. De quem é a culpa? Temos que achar um culpado. Eles não podem admitir que estão lutando contra a natureza das coisas, ou que estão lutando contra toda a sociedade brasileira. Corre o risco de desmobilizar, inclusive. Claro, então eles têm que encontrar um culpado.
Então, é por isso que em todos os regimes comunistas do mundo, todos, a violência mortífera se tornou muito pior quando já não havia oposição. Quando já não havia inimigos para matar, aí é que eles matavam mais gente. E o Brasil corre o risco de entrar direto neste processo, porque a oposição já não existe. Entendeu? Mas existe a dificuldade, o governo luta com dificuldades, não consegue fazer o que quer, as suas contas dão errado, os seus projetos fracassam, então ele tem que se justificar dizendo, como é na economia cubana, quer dizer, é um agente infiltrado, é um sabotador, é um espião, é um agente da CIA, é um agente da burguesia. Isso nesse primeiro momento? Isso é uma dificuldade objetiva, tá certo? O camarada não cria uma fazenda, não cria um agronegócio para fazer oposição ao governo, ele faz para ganhar dinheiro, tá certo? Então, acontece que o pessoal do MST quer o domínio total do campo, mas o governo sabe que não pode dar, por quê? Porque se tem o agronegócio, o país vai para a falência. Isso é uma dificuldade objetiva, não é uma oposição política que eles estão enfrentando, é uma questão de 2 mais 2 é 4. E isso é o que mais os irrita. Eles estão lutando contra a natureza das coisas, contra a realidade objetiva. E então, como é que eles vão se explicar? Tem a pressão da esquerda que quer o domínio total do campo. E tem a pressão dos fatos que exige a permanência do agronegócio. Essa é a típica situação no qual pode haver um apelo à violência. Entendi. E podem usar, inclusive, o MST para fazer aquela tensão de desordem no campo e o governo vem impor a ordem no campo. Logo, ele vai cooptar todo o setor produtivo agrícola. Claro. Tem. Olavo. Oi, Graça, Olavo, pode falar. Oi. Nesse sentido aí, dessa questão do agronegócio, o governo poderia começar com expropriações, como o Chávez fez na Venezuela, que expropriou um monte de empresas produtivas do campo e de outros níveis? Porque nada impede que um agronegócio seja estatizado e continue a funcionar igualzinho como estava antes. É mais difícil, é claro, porque onde entra governo, entra corrupção, roubalheira, etc., e pode cair a produtividade. Mas, em princípio, não é impossível que eles estatizem tudo isso e continuem funcionando. Mas eu me coloco assim, vamos supor que eu estou lá no lugar da Dilma Rousseff. Eu digo, bom, vou estatizar a fazenda tal. Para quem que eu vou dar a administração dessa fazenda? Eu não posso dar para o MST porque eles vão acabar com tudo. Então eu vou ter que botar um técnico lá. Né? Então daí você criou um antagonismo. É isso que eu estou descrevendo como a resistência da realidade objetiva. Não é uma resistência política, não é uma deliberação, não é alguém que está contra. A situação está contra. E isso é o que mais os deixa raivosos, tá entendendo? Porque eles têm todo o poder e são impotentes ao mesmo tempo. E isso deixa o nego com raiva. Certamente. E a experiência deles no campo é muito ruim, no Brasil mesmo. Ali no Pontal do Paranapanema, em São Paulo, eu conheço bem a região, sei do que estou falando. É uma região até próspera no agronegócio, e desde o governo Fernando Henrique começou uma política radical de desapropriações. Aquilo lá praticamente virou só assentamento. O resultado disso foi que transformaram a região, que era até próspera, em uma região mais pobre do que o Vale do Ribeira, que historicamente foi a região mais pobre de São Paulo. Bom, você sabe qual é a origem do agronegócio. Pode gerar uma discussão entre eles. O agronegócio nasceu do fracasso do MST. Aquela área toda que hoje é o agronegócio era tudo do MST. O MST não conseguiu botar aquilo para frente, vendeu. O pessoal começou a vender. Daí um monte de agricultor gaúcho comprou e foi lá e começou o agronegócio e prosperou. Rondônia, é verdade. Agora só que o MST quer de volta. Quando funciona, quer de volta, e depois quando pega, larga de novo. Claro. A exigência deles agora é que os assentamentos sejam próximos às cidades, porque no assentamento não tem bailão, não tem mulher e tal, é complicado. Então que sejam próximos às cidades. É uma grande discussão no MST isso. Agora, você vê, o movimento revolucionário, ele, desde que existe, ele só vive de destruição e, sobretudo, de autodestruição. Você não tem, no mundo inteiro, você não tem um progresso tecnológico, tá certo? Um ganho econômico, um melhoramento da vida das pessoas que tenha sido devido a uma revolução.
Não tem em parte alguma. Onde houve revolução na França, no México, na Rússia, na China, a economia vai para o brejo, você só tem miséria e sofrimento. Isto é universal. Tá certo? Não vamos contar a Revolução Americana, porque não foi uma revolução, foi uma guerra de independência, não tem a ver nada com o conceito de revolução. Concentração de poder, não é isso? Não assim, revolução é uma mudança radical da estrutura social por meio da concentração de poder. Então, isso aí não aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu exatamente o contrário. Então, usa-se a palavra revolução por um equívoco. Né? Mas em todas as revoluções você só vê isso, ela só produz miséria. E quem é o culpado da miséria? Bom, só pode ser a geração anterior do revolucionário. Então vamos matar todos, vamos inventar que eram todos agentes do inimigo, matar todos. Isso aconteceu na Rússia, na China, na Polônia, em Cuba, em tudo quanto é lugar. Então, se você fizer as contas, eu digo, bom, quem são os grandes matadores de comunistas? São os comunistas. Soma todos os comunistas aqui. Hitler, Stalin, Hitler, Pinochet, Mussolini, Francisco Franco, Salazar, todo o pessoal chamado da direita, que eles chamam de direita, matou, e soma o que Stalin e Mao Tse Tung mataram. Stalin e Mao Tse Tung ganham longe, são os maiores matadores comunistas que jamais existiram. Todo comunista que não fosse, né, vamos dizer, um puxa-saco e delator dos seus companheiros, ele estaria mais seguro na Itália do Mussolini ou na Espanha do Franco do que na União Soviética ou na China. É fato. Professor, ainda aí nessa estratégia aí quanto aos setores produtivos, o Brasil inteiro dá risada do Eike Batista hoje. É da mentalidade do brasileiro ser invejoso, né? De ver um cara que tinha dinheiro se quebrar. Não é de sem entender o que está por trás disso, por que o PT deu tanto dinheiro para um Eike e para outros empresários também. Né? Tudo isso é uma estratégia também de dominação desses setores, não é, professor? Não tenha a menor dúvida. Qualquer desses empresários que enriqueceu facilmente com a ajuda do PT vai cair. Porque eles isso aí é coisa que vem do tempo de Lênin, meu Deus do céu. Quer dizer, você ajuda o cara a prosperar, mas de maneira que o comprometa. Você vai criando o rabo preso, tá entendendo? Na hora H, você puxa a cordinha e o sujeito está ferrado. Eles mantêm o empresariado sob controle. Agora, esse empresariado brasileiro não estuda política, não tem ideia nenhuma, é tudo um bando de bocó, né? Cai nisso que nem um patinho. É verdade. Por isso até eles desenvolveram aquela política de financiar com muitos bilhões fusões de empresas que não precisavam se fundir. Claro, né? claro. Estadia e Perdigão, eles usaram bilhões para isso, para fazer uma fusão, ou seja, você diminui o campo e aí controla mais fácil. Porque esse sentido mercadológico não havia nenhum. O consumidor perdeu concorrentes. Empresas desde o tempo de Karl Marx. Ele explicava que é preciso concentrar as empresas para você fazer a transição para o socialismo. Primeiro você faz a concentração das empresas. Isso é mais antigo do que andar para frente. Agora, você pega nesse empresariado brasileiro, quem leu 10 linhas de Lenin ou de Marx? Ninguém leu merda nenhuma. Isso é um bando de arrogante, quer dizer, é uma classe dominante de merda também, você entende, né? Porque também eles não são capitalistas, né? Eles são dinheiristas, né, Olavo? Dinheirista, exatamente. Estão acostumados, vamos dizer, a viver de favor do governo, tá entendendo? Mas eles querem ganhar o dinheiro deles e pronto, o resto que se dane, né? Então não estão nem aí. Assim. Se você pega a história brasileira inteira, o Estado sempre teve a prioridade das iniciativas, o Estado sempre vai na frente. Como é que nasceu a indústria no Brasil? Nasceu da seguinte maneira, né? O Roberto Simonsen leu o livro do Mihail Manuilescu, o economista fascista, aliás, da Romênia, que tinha a teoria do protecionismo. Levou o livro por Getúlio Vargas. Getúlio Vargas baixou lá uma série de leis protecionistas, graças à qual pôde surgir a indústria nacional. Quem criou a indústria nacional foi o Estado. Você não tem iniciativa particular mesmo. Você só tem, vamos dizer, o pessoal do Estado e você tem os beneficiados do Estado. Então, é uma burguesia muito fraca e subserviente. Não tem iniciativa própria, não existe. Você falar em cultura burguesa no Brasil, você fala, não tem cultura burguesa. Os caras começaram a tentar criar uma com esse negócio de Instituto Liberal. Mas já vieram. Né? O fundador do Instituto Liberal, um inteligentíssimo, Donald Stewart, era um brasileiro, filho de canadense, grande amigo meu, né? Que eu conheci numa feira do livro,
que a mulher dele veio para mim e falou, olha, o meu marido ele fica lendo os seus livros, ele chora de emoção. Eu falei, quem é o seu marido? Ele me apresentou. Era o fundador do Federal. Era um homem muito lúcido, ele muita cultura. Infelizmente, eu não sei se o restante acompanhou isso, mas eles estão todos com a ilusão economicista, de que o negócio é você mexer na economia e que o resto vem sozinho. Então, eles não estudam, por exemplo, estratégia comunista, propaganda comunista, desinformação comunista, eles não sabem nada a esse respeito. Né? Agora, talvez tenham começando a acordar. 20 anos atrás, eu dizia para esses caras o seguinte, olha, meus filhos, se vocês que são empresários, vocês não têm contato no meio militar, vocês nunca vão ter poder nenhum. Então, tem que criar uma ponte, empresariado e Forças Armadas. E eu tentar criar essa ponte. Estou eu lá me esforçando, quando chego que era o presidente do Instituto Liberal, em pleno Fórum da Liberdade no Rio Grande do Sul, ele faz um discurso pelo fechamento das Forças Armadas. Então, fudeu, você está entendendo? Você viu a lucidez desses caras, porra. Entendi. E tem o outro dado aí de cultura mesmo, né? Aqui você está numa roda, tem 3 professores respeitados, gente que você conhece, que sabe muito, tem o que dizer, e um cara rico. Se o tal professor falando, e o cara rico abre a boca para interromper, todo mundo fica quietinho e ouve o cara rico. No Brasil, o pessoal acha assim, eles acham que conta bancária é teste de QI. Eles acham mesmo. Quantas vezes eu não tive essa experiência? Olha, na véspera de eu vir para os Estados Unidos, eu tive um encontro com um cara que é um grande empresário lá no Paraná. E o pessoal dizia, não, nós temos que criar uma escola, um instituto lá de Carvalho, uma coisa assim, esse cara vai financiar. Tá? Depois do cara falar 10 minutos, eu não aguentei mais. Falei, cala a boca, burro, você pega e enfia seu financiamento naquele lugar. Eu não quero ser financiado por um jumento como você, que é um perigo, tá entendendo? E todo seu tal do financiamento até hoje não tem escola nenhuma. Mas tá melhor assim, evidentemente. Pelo menos eu posso mandar quem eu quiser tomar no cu e pronto. Acho que funciona melhor, viu? Funciona. É engraçado. E aí eles não procuram saber nada. Se você consegue uma audiência dessa com um desses caras e vai tentar dizer algo, e não, você não sabe nada. É porque se você soubesse, quem quer ganhar dinheiro é você. E o rico da mesa aqui sou eu. Cale a boca. Mas você não. Também isso aí aconteceu no Paraná também. Eu estava lá num restaurante com um amigo meu, que é o Ahmed El Tassa, que é um brasileiro, apesar do nome árabe, brasileiro de filho de libanês, e que é um médico e que foi estudar na China, e foi o primeiro não chinês que foi admitido na Academia de Ciências da China. Você vê que coisa, o sujeito é um gênio, um assombroso. E ficou na China 20 anos, escreveu livros em chinês, é autor do dicionário chinês, virou tradutor oficial de congressos científicos chineses. E nós estamos lá na mesa do restaurante conversando sobre China, e chega um cara que é um filho de um banqueiro que esteve com o Lula na China durante 5 dias e voltou falando maravilhas da China. Né? E o Ahmed, que é um sujeito muito educado, ele tentava explicar, não é bem assim e tal. O outro, não, você não sabe nada. Chegou na mesa, falei, cala a boca, burro, rapaz. Escuta aí o doutor falar, porra. Só que esse se arrependeu, depois veio pedir desculpa. Ele aí teve um surto de humildade. Professor, eu vi, comentaram comigo, eu não cheguei a ver pessoalmente, assim, uma frase atribuída ao senhor, que a hegemonia cultural da esquerda no Brasil já tinha acabado. Eu nunca disse isso. Não disse isso, né? Eu achei estranho, por isso estou lhe perguntando. Nós abrimos um rombo nela. Né? Eu, você, Graça Salgueiro, Reinaldo Azevedo, até o Constantino, o Magnoli, todo mundo. Cada um pensando de um jeito, mas não tem acordo entre nós, mas também não precisa. Né? Não. Por que nós abrimos espaço com os cotovelos? Então, ela foi rachada, mas não quer dizer que ela não exista mais. Sim. Talvez seja essa a frase correta, na verdade. Abrimos um rombo, quer dizer, o bicho está ferido, mas não garante nem ter ferido de morte. Né? Não, me parece que é uma frestinha muito curtinha, né? Que pode, inclusive, ser tampada a qualquer momento, se a gente não tiver cuidado e consciência, porque
é pouca gente, não é mais que uma geração, a gente começando, como eu, tem outros tentando fazer também. A cultura dos veículos ainda impõe uma barreira muito grande, né? Então é uma casquinha de ovo que a gente está construindo, na verdade. Está muito pouco ainda. É muito né? pouco. A produção literária ainda é nada. Porque quando eu comecei, Era zero. eu estava sozinho, absolutamente sozinho. Os caras nem sabiam o que fazer comigo, era um negócio tão esquisito. Eles achavam que eu era um ET. Né? Alguns nem ficavam com raiva, porque eles não sabiam o que era, pô. Mas a gente, mesmo pouquinho, né, Paulinho, mesmo sendo poucas pessoas, a gente está conseguindo fazer algum estrago, é uma pedrinha no sapato deles, sabe? Se não fosse assim, eles não ficavam a toda hora escrevendo artigo, metendo pau na gente, né? Outro dia desse, eu recebi um texto ridículo de um camarada que eu nunca vi falar, me chamando de terrorista. Veja só. Você sabe como é que responde, né, Graça? Você não quer, mas eu estou ensinando para você. A resposta oficial é: terrorista é o cu da sua mãe. Não, Olavo, eu preferi não ter nada. A esquerda não tem o que reclamar porque eles acham linda a história do Sobral Pinto, né? E era um catolicão, um conservador, etc, etc, mas que defendia os comunistas no júri, né? Então, eu não ia chamar ele de comunista. Comunista é a puta que eu pariu. Os comunistas acham linda essa história. Quando o Sobral Pinto diz que é a puta que eu pariu, eles acham ruim. Agora, sou eu que mando, é feio. Qual é? Não, eu preferi ignorar, né? Vou deixar o cara no ostracismo, porque o que ele queria era plateia, né? O site dele, o blog dele, a coisa que ele tem lá, tem 64 seguidores, poxa. Tem cachorro morto, né? Eduardo, se você quer passar vergonha na frente de 30 mil pessoas, eu te ajudo. Né? Para que passar vergonha em casa sozinho, dentro do espelho? Não, vem aqui para ser desmoralizado, pô. Eu ajudo você. Eu dou toda a plateia que você quiser. Você não viu o que aconteceu com esse Paulo Guiraldelli? Porra, esta semana, né? Que eu botei lá no Facebook, né? Ele dizendo o seguinte, dizendo que eu criticava a USP porque eu tinha repetido no vestibular. Né? Eu botei lá a reprodução fotográfica que o cara disse aqui, para vocês verem quem é o fulano. Repetido não, Olavo, ele disse que você foi reprovado. Eu fui reprovado, exatamente. Eu nunca prestei vestibular nenhum na minha vida, porra. Eu botei lá, eu saí da escola na quarta série de ginásio, como é que é prestar vestibular? Cala a boca, burro. Né? O cara inventa essas coisas. Esse Gerardo, é uma figura estranha, né? Eu nunca sei ao certo se é ele que está escrevendo as coisas. E outro dia botaram um vídeo aí. Um dos perfis uma vez me xingou. Botaram no ar um vídeo que tem um sujeito que ele disse que mora no Canadá. É mentira. Ele botou um nome falso, né? E ainda gritava que nem um louco, né? E ele ficou tão louco da vida que ele dizia: vamos tomar no cu, não é nem isso, vamos tomar no meu cu. Eu digo: a primeira vez que o sujeito mandou os outros tomar no cu dele. Um negócio maravilhoso. Né? Você não fala isso porque esse negócio é profético, vai acontecer. Né? Vai ver que era isso que ele estava querendo mesmo, né, Olavo? Pois é. Agora, ele precisa me usar como pretexto para ele dar, pô. Dar por conta própria? Tem que dar com a minha ajuda? É que a incompetência é tanta que até para isso eles precisam de apoio. O estímulo, vai lá, dá. Né? Você quer o estímulo, eu estimulo, você vai lá, pode dar. Eu vi num desses grupos aí de Facebook, eu dei muita risada, os meninos discutindo, pessoal liberal com os comunistas lá, e tem que privatizar e tal. Aí um comunista chegou e escreveu: privatiza o cu. Aí o outro respondeu para ele: o meu é privado, é meu, o teu é coletivo. Foi a propriedade pública. É que nem você lá, propriedade pública, pô. Eu achei sensacional. Na mesma semana, um cara diz assim: não, o Olavo saiu correndo do Brasil porque está cheio de dívida. Né? E o outro dizia assim: não, o Olavo recebe 17 milhões de dólares por mês, fora a propina que vem da CIA. Para vocês querem entrar num acordo, por favor? Eu sou um pé rapado, eu sou um milionário. Né? Um dia, num dos programas que eu participo, tem participação ao vivo, via Twitter, né? Os caras tweetam lá e tal.
Aí eu defendendo que tinha que vender a empresa de energia aqui, tinha que vender tudo, a empresa de telefonia de Londrina, vamos acabar com esse negócio e tal. Aí o sujeito começa a escrever lá e manda: esse cara é agente do capital financeiro internacional, deve trabalhar passivo, essas coisas, bobagens assim. E para mim, eu falei, pô, amigão, me diz onde é que é qual é a conta que a CIA está depositando, está atrasada, eu não estou recebendo nada, cadê o meu? Essa coisa de CIA, eles falam isso há 30 anos. Quem começou com isso foi o Leandro Konder. E eu respondi como você. Fala, então, me diz qual é o banco, porra. Já que eu estou fazendo o serviço, deixa eu receber, né? Pois é, mas essa história de rotular, que era agente da CIA, foi invenção de Fidel Castro e do Che Guevara. Todo mundo que não rezava na cartilha deles, o que mostrava que não gostava daquilo, eles diziam, é agente da CIA, é agente da CIA. E isso veio para o Brasil, certamente importado pelos que viveram lá, né? Mas é o negócio da técnica do Lênin. Você não discute para refutar a ideia do outro. Você discute para acabar com ele socialmente, profissionalmente, queimar a reputação do cara. Então você inventa mil e uma. Não, esse cara aí, ele é proxeneta, ele é viado, ele é traficante, ele é isso, ele é... É assim. E ainda dizem que isso é debate de ideias, porra. Pois outro dia não veio um cara dizer que o cara que foi meu professor lá no Conjunto de Pesquisa Filosófica da PUC, o Padre lá dos Anjos, não existia, que eu o inventei. Ele, meu Deus do céu! Então, o livro do Padre lá dos Anjos foi eu tudo que escrevi e botei o nome dele, né? Eu entendo. Professor, sempre me perguntam, você não tem medo? Tá? Eu falo, se eu tivesse medo, ficava em casa. Alguém tem que fazer o serviço e vamos pro pau e dane-se. Mas a gente que está na linha de frente, o senhor, os outros que estão na mídia, nós somos um alvo prioritário de violência mesmo desse pessoal no momento? Não, de jeito nenhum. Esse pessoal, vamos dizer, eles só agridem quem está ao seu alcance. Né? E, inclusive, se agridem uns aos outros. Eles não vão praticar nenhum ato de violência contra nós, por enquanto, nós não somos alvos prioritários. Alvos prioritários são aqueles que se atravessam no caminho dos planos deles. Nós não estamos fazendo isso, nós não estamos boicotando nenhum plano econômico, em termos, vamos dizer, de poder, nós não somos absolutamente nada, quer dizer, não somos prioritários. Por exemplo, um empresário que eles queiram derrubar e que não consiste em ser derrubado, esse é um alvo prioritário, esse pode até morrer. Ou alguém de lá de dentro que tem informações comprometedoras e que comece a espalhar por aí como as testemunhas do caso Celso Daniel. Alguém está atrapalhando um negócio, né? Não, atrapalhando o negócio mesmo. Então não é uma questão de bate-boca, é questão de poder mesmo. Quer dizer, esses são alvos prioritários. Nós não, nós somos só o enfeite do bolo, tá entendendo? É certo. Ainda nesse, voltando, me fugiu a pergunta. Ficou ruim o áudio aqui. Estão me ouvindo agora? Perfeitamente. Legal. É uma pergunta que era quando a gente falava em hegemonia cultural, e eu acabei atropelando aqui, que eu acho que é importante. Conseguimos romper, fazer um buraquinho. Me parece, professor, que a gente tem que fomentar, ou que para que a coisa cresça mesmo, expandir a produção cultural em vários níveis, desde o gibi até a obra filosófica. Né? Então, cada um tem um papel aí em vários degraus nesse processo. Eu estou correto nesta percepção? É perfeitamente correto. Agora, uma coisa que é importante é o seguinte: o pessoal me fala, não, nós precisamos unir os liberais, conservadores, protestantes, católicos, etc, etc. Né? Então, precisa deixar muito claro o seguinte: na esquerda sempre houve divisões e dissensões muito mais graves do que existem entre nós. Chegavam a se matar uns aos outros e nem por isso a coisa deixar de progredir. Você tem que estar unido na estratégia, não nas suas ideias. Você tem que estar unido na ação e não no plano da ideia. Você vai querer, vamos dizer, agora não pode tocar nisso, não pode tocar naquilo, não pode tocar naquilo outro, não se pode discutir mais nada. Não deve se discutir. Pode discutir até feio, entendeu? Desde que na hora da ação estejamos juntos. Então, por exemplo, você pega, sei lá, eu e o Júlio Severo, eu tenho diferenças enormes com o Júlio Severo. E quando exponho isso, eu não fico agradando, passando a mão na cabeça dele, não. Mas, se for preciso defender o Júlio Severo, vou defendê-lo, como já fiz várias vezes, e vou fazer de novo e pior ainda, tá entendendo?
Rodrigo Constantino a mesma coisa. Nós trocamos tapa pra caramba, tá certo? Agora, se a esquerda cair de pau nele, eu vou defendê-lo. É muito simples. Exato. Uma coisa é entender quem está do outro lado, quem é o inimigo, e outra coisa é ser amiguinho. Exato, não precisa ser amiguinho. Né? Estamos do mesmo lado, nós somos concorrentes de alguma maneira. Né? Ou concorrentes ou até adversários, mas é o que fala, é o que o comunista tem os dois termos. Existem as contradições antagônicas. Nós temos contradições entre nós. Mas a nossa contradição com o pessoal da esquerda é antagônica, quer dizer, não tem solução, não tem acordo, tá entendendo? Não dá para sentar na mesma mesa. Olha, eu vai fazer para mais de 30 anos que eu não tenho amigo comunista mais e não quero, porque eu sei que a amizade comunista é só para usar você. Não é exatamente, eles não têm amigos, eles só têm companheiro de partido e companheiro de viagem. Pô. Sempre foi assim, eu estou falando isso por experiência, eles te usam. Né? Então eu não quero a amizade deles, né? Como eu não sei quem falou, o Walter Scott, outro. Olha, eu não quero a sua amizade e não temo a sua inimizade. Né? Então, vai para aquele lugar. Né? Entendeu? Eu até tinha alguns amigos comunistas, professor, mas quando eu não falava para ninguém, não falava, não tinha público, não exercia a profissão que eu exerço. Depois que eu passei a fazê-lo, o pessoal se afastou e não me atende o telefone, está tudo bem também, viu? Pois é, pois é. Agora, quando eu encontrei o Zé Dirceu no Fórum da Liberdade, até que nós nos tratamos bem, porque você sabe que o Zé Dirceu não briga com ninguém, né? O Zé Dirceu, você xinga a mãe dele, ele responde outra coisa e continua sorrindo, né? É um negócio espetacular, não sei onde ele aprendeu isso. Então, até que tivemos uma boa conversa ali, mas não quer dizer que seja uma amizade verdadeira, é? Claro, não precisa disso. Professor, uma coisa que proporciona, me parece que é o que tem proporcionado aí romper a barreira da informação, internet, Facebook especificamente. Até onde vai isso? É irreversível? É uma tendência de crescimento? Ou ele é limitado? Consegue contrapor a mídia tradicional? Consegue. Aqui nos Estados Unidos já se provou, tem dois instrumentos, a internet e o rádio, que são capazes de desbancar a autoridade da grande mídia. Tá certo? No Brasil também pode-se fazer isso. Mas é necessário, vamos dizer, que essa grande mídia seja desmascarada insistentemente para quebrar a autoridade. Se você vai simplesmente divergir do que eles falam, divergir é uma coisa, desmascarar é outra completamente diferente. Né? Divergência eu tenho, por exemplo, tenho divergência com o Júlio Severo, tenho divergência com o Rodrigo Constantino e tal, mas esses outros caras precisam ser desmascarados, tá entendendo? Quer dizer, traz de você denunciar um vigarista e não de você debater com um adversário. E o fato é o seguinte, é que a grande mídia no Brasil, ela é composta quase que 100% de vigaristas. O caso do Foro de São Paulo é o mais escandaloso possível. Mais escandaloso ainda é o seguinte, você vê que tem, anualmente no mundo, os caras nos países comunistas e islâmicos estão matando 100 mil cristãos, todo ano. Né? Você nunca vê uma notícia disso na Folha ou no Estadão. Então, estão escondendo um fato fundamental da nossa época. Né? A questão, vamos dizer, dos documentos do Obama, que agora, aqui nos Estados Unidos já está discutindo até no Senado, né? já apareceu no Senado, na Câmara dos Deputados, e provavelmente mais dia, menos dia vai ter uma comissão de inquérito. No Brasil é tabu. Né? Não é tratado, simplesmente não aparece nada. Quer dizer que tem, aqui a eleição americana, política americana, é só sob o viés democrata. Quer dizer, no Brasil, se a eleição fosse no Brasil, o Obama teria 100% dos votos. É o país mais obamista do mundo, é um negócio incrível. Você pega o cara odiado pela esquerda, que é o Arnaldo Jabor, é o maior puxa-saco do Obama, rapaz. Né? Ele, quando teve a eleição do McCain, ele dizia, o Obama é lindo, o Obama é jazz, o McCain é country, né? É uma coisa de uma frescura, de uma viadagem fora do comum. Obama é um presidente que transa, ele falava. Pois é, ele transa para trás, Outro dia pode... Mas olha, você não fique tão desanimados assim não, porque a Rádio Vox está aqui para isso, né? É uma rádio genuinamente conservadora. Tem o Mídia Sem Máscara também, que é genuinamente conservador, e a gente tem feito algum estrago, né? A Rádio Vox é nova, né? Bem novinha, bem criancinha ainda, mas a programação que a gente tem, o elenco de colaboradores é de primeiro, ou não, Olavo? A Rádio Vox está espetacular, espetacular. Não,
Não há Muito palavras bem. para elogiar vocês. Né? Muito bem lembrado, Graça. Estamos criando os próprios meios, ué, já que facilitaram, né? Pois é, só falta daqui mais um pouco a gente vai ter um canal de televisão também, quem sabe? E não tem que pedir permissão para ninguém, não é? Tem que ir entrando e falando, e mandando calar a boca, tá entendendo? Tem que ir andando. Agora, me preocupa o marco regulatório da internet que eles querem, marco civil aí que eles querem fazer. E a Dilma Rousseff assinou um decreto que transfere as rádios AM, que estavam todas mortas praticamente, não existiam, transfere essas rádios para a banda de FM, de frequência modulada. Inclusive, vai haver incentivo fiscal para que essas rádios se reequipem, comprem o equipamento necessário. Eu não duvido que isso seja mais um passo, que eles não vão perder essa oportunidade de cooptar todas essas rádios que estavam mortas para colocar a serviço deles. Professor Ney, para esse pessoal, a ideia de controle total é não só natural, como obrigatória. É obrigação deles. Faz parte do espírito da militância, o cara tem que fazer isso, porra. Né? Então, você vê que, outro dia mesmo eu estava vendo um documentário do Ion Mihai Pachepa, o discurso do Khrushchev, falando assim, você roubar do inimigo é uma obrigação partidária. Mas assim, quer dizer, roubar, matar, trapacear, estuprar, sequestrar, fazer tudo. Tudo que é o mal é o bem, desde que feito para nos ajudar. Né? Então, essas pessoas têm mentalidade psicopática. Né? A militância comunista é constituída de uma liderança psicopática que infunde na militância um espírito histérico. Você adoece mesmo as pessoas. É o que explica o Andrei Lobachevsky no livro Political Ponerology, o psiquiatra polonês. Então, a liderança psicopática, por exemplo, são pessoas sem nenhum sentimento moral, sem consciência moral, capazes de fazer tudo e que só pensam no seu próprio benefício. E embaixo você cria uma série de histéricos. Né? E o que é o histérico? É o sujeito que não acredita naquilo que ele vê, mas naquilo que ele diz. Ele diz uma coisa e passa a acreditar nela. Tanto que você vê o tom com que essas pessoas falam, tá certo? É sempre um tom forçado. Eles mostram mais força do que tem, mostram mais cultura, autoridade do que tem, tá certo? Mostram mais valentia do que tem. Pois outro dia, você veja, não apareceu um cara falando horrores da minha pessoa, tudo inventado, evidentemente, e ele dizia, eu sou fulano de tal, eu moro aqui no Canadá, e eu não vou me esconder, não, meu nome é fulano de tal, vem me processar se tu for homem. Só que é o seguinte, o nome é falso e o cara só aparecia com a máscara dos anônimos, que eu chamo de viadônimos. Né? Apareceu com a máscara dos viadônimos. Então, é claro que é uma valentia forçada. Sim. Então, é comportamento tipicamente histérico, forçado. Né? Fazem isso muito, né? O cara cria um fake e vem atacar e quer resposta. O cara não me responde, né? Reclamam lá. Acontece muito. Eu penso que, pô, eu estou dando a cara. Né? É assim, tipo, ele foge ao debate. Negócio incrível, né? Eu estou dando a cara todo dia com nome e sobrenome. Aí vou responder um sujeito que está mascarado. Por favor, vá procurar. Puta que pariu. Viadônimos. Professor, eu acho que para mim aqui eu estou satisfeito já com o nosso papo. Já fomos longe bastante. Fica o resto para outro dia. Sim, sim, que seja o primeiro de muitos aí, a gente eu esteja menos cansado, o senhor tenha acordado há mais tempo. Muito obrigado a vocês dois, é o Alex, né? E olha, vão em frente, que a Rádio Vox está indo muito bem, estão fazendo um trabalho espetacular. Que produto Deus, seu, Olavo. A Rádio Vox é culpa sua. É mesmo? É culpa sua, é produto do COP. É culpa minha, mas é mérito seu. Foi uma delícia esse papo, adorei mesmo, adorei muito estar aí com o Paulinho, com você, Olavo. E é sempre uma aula cada vez. Obrigada, viu, Paulinho? Obrigada. Eu que agradeço demais a vocês. Viu, Graça? Não é só a Rádio Vox que é produto do Olavo, não. Tem muito mais gente também, viu? Eu sei. Eu mesma sou produto do Olavo.
E assim vai, tá crescendo muito, muita gente legal que está aparecendo lá, a molecada que está se preparando, entendeu? Aquilo que o professor falou outro dia, que eu estou formando mais uns 30 mil Olavos, é verdade, não é exagero. Vamos ver se vai dar tempo, né, professor? Esse é que é o problema, a corrida contra o tempo. Porque você vê, quanto mais tempo essa turma fica no poder, mais cresce a revolta contra eles. Mas, ao mesmo tempo, mais crescem os meios de controle e repressão. Então, é a corrida contra o tempo. É verdade. A minha preocupação imediata é não deixar que eles controlem a internet, que esse é o nosso Isso é a coisa mais respiro. urgente. É. Então, gente, até a próxima. Muito obrigado, hein? Fiquem com Deus. Eu que agradeço. Você tá